Abra a palavra do Senhor em Juízes. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. 13. Glória a Deus. Será que vai dar? Amém? É uma passagem bem conhecida da igreja. Até quem não é cristão já ouviu falar em Sansão, não já? Todos conhecem sobre Sansão? Amém? Amém. Quem não conhece, levante a mão. Então vai ficar fácil, né, da gente hoje aprender com esse homem na Bíblia. Que Sansão, ele foi um personagem da Bíblia bastante citado, né? Bastante conhecido por todos. Até quem não é cristão já ouviu falar de Sansão pela sua força, pelo seu cabelo. De alguma forma já foi ouvido essa história. Sansão, ele foi da tribo de Dan, sendo juiz durante um período dos juízes que percebeu o tempo da monarquia judaica. Ele foi um dos juízes naquela época, né, dos israelitas, que juízes não era juiz como é hoje, era uma pessoa que veio para cuidar daqueles pessoal naquela época. E ele venceu, ele era da parte sul, né, daquele lugar, daquela região. Então, nós vamos estar lendo desde aqui o nascimento de Sansão, que fica em Juízes 13, que você acaba de abrir, que diz assim. Vou estar lendo algumas partes. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesses filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará ali livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: o homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, roga-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez a nós, que venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo desceu, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou
a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a essa mulher? Ele respondeu: eu sou. Amém? Até aqui, mas nós vamos estar lendo alguns versículos da Bíblia. Então aqui fala do nascimento de Sansão, que ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe, ele já foi escolhido, porque a mãe dele já era estéril, já não tinha nenhum filho, porque ela não podia ter filhos. Então essa mulher foi escolhida por Deus para ser a mãe de Sansão, para ser a mãe de um libertador, que seria o libertador daquele povo daquela época, dos filisteus, que o povo estava cativo, os povos israelitas estavam cativos ao povo filisteu por 40 anos, então estava um sofrimento. Deus permitiu que eles fossem cativos a esses filisteus, por quê? Porque muitas das vezes estavam longe de Deus, estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então Deus permitiu que eles fossem cativos aos filisteus. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que ele permitiu, mas ele trouxe a resposta para aquele povo. Porque eu acredito que sempre tinha alguém que era realmente fiel, que era realmente uma pessoa que estava ali agradando a Deus. Tinha muito pecado, muitas coisas aconteciam que não agradavam a Deus, mas tinham as pessoas firmes, assim como eu e você, amém? Que está aqui hoje fazendo a diferença, clamando o nosso Deus que pode todas as coisas. Deus teve misericórdia, porque ele é misericordioso com todos nós. Ele teve a misericórdia daquele povo e mandou um libertador, que era Sansão, e usou uma mulher estéril, porque ele já era escolhido por Deus, então ele já ia nascer consagrado a Deus, que era nazireu. Então ele teria que ser nascido de um grande milagre, porque ali os povos já iam ver que Deus era em Israel. Então quando aquela mulher, acredito que ela já vivia angustiada, porque mulher quando não podia ter filho naquela época, ela se sentia muito rejeitada, ela mesma já se sentia rejeitada por não poder dar filho, dar sequência à do marido. Mas acredito que eles, Manoá, que é o pai de Sansão, e a sua mulher, eles eram tementes a Deus. Então por isso que Deus escolheu aquela família para trazer Sansão. Então veio o anjo e apareceu para aquela mulher e falou exatamente o que ela estava passando. E falou exatamente o que ia acontecer durante a gravidez e depois da gravidez. Falou que ela ia ser mãe de um menino, mas era um menino já consagrado a Deus. Então, a partir daquele momento, ela já não poderia mais beber bebidas fortes, nem comer qualquer comida imunda. Então, ela já começou a fazer conforme o anjo falou. E como nós lemos, ela não duvidou do que o anjo falou com ela. O anjo apareceu para ela e ela viu que era de Deus. Por quê? Se ela viu que era de Deus, era porque ela tinha uma intimidade com Deus. Porque quando nós temos uma intimidade com Deus, nós sabemos, é a voz de Deus. Nós sabemos, não é a voz de Deus. Ela confiou e foi até o marido e falou que o anjo apareceu para ela e falou assim, como nós lemos. E o marido ficou um pouco assim, né? Ó Senhor, que apareça para mim, confirma para mim. E muitas das vezes nós fazemos o quê? A mesma coisa. Deus fala através de uma pessoa e nós pedimos para que Deus fale novamente e Deus vai lá e fala. Aparece outra pessoa para falar. E muitas das vezes nós não acreditamos e permanecemos
estacionado no mesmo lugar, sem acreditar no que Deus falou para a nossa vida, sem tomar posse do que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Mas o anjo do Senhor foi lá e apareceu para a mulher, e imediatamente a mulher foi lá e chamou o seu esposo e falou exatamente como eles deveriam criar Sansão. A mulher não poderia beber, mas também quando a criança nascesse, também não era para a criança, não podia cortar o cabelo, não podia beber bebidas fortes e nem comer comidas imundas. Então, Sansão ele já criou com essa direção, com esse entendimento do que ele não podia. Ele já nasceu sabendo do propósito dele, que o propósito de Sansão era libertar o povo israelita dos filisteus. Esse era o propósito dele. Então ele já nasceu ouvindo e sabendo que ele era consagrado a Deus. Ele já foi ensinado, acredito que ele foi ensinado os caminhos que ele deveria prosseguir, porque o anjo deixou bem claro para os pais de Sansão: você tem que criar seu filho assim. Você vai ter que dizer para ele que ele é nazireu, que ele é consagrado a Deus, que ele não vai poder cortar o cabelo, que ele veio com o propósito de salvar o povo israelita. Ele já veio com propósito, ele já veio com chamado. Então Sansão, ele cresceu assim. Ele cresceu sabendo. Só que nós conhecemos a história de Sansão, ele foi muito o quê? Desobediente. Ele cresceu com essas coisas. Deus foi na vida de Sansão. Deus usou muito Sansão para libertar o povo filisteu. Ele em Juízes 13:5 diz assim: porque és que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Deus estava falando para sua mãe, para a mãe de Sansão, que seu filho seria um nazireu, que seria consagrado a Deus, que é consagrado a Deus, que não podia beber bebidas fortes. Então, como eu já falei, ele já sabia do seu propósito e do seu chamado. Mas Sansão, ele começou a desobedecer. Vai mostrar lá no capítulo 14, do 8 ao 9, vai dizer assim. Capítulo 14, 8 ao 9, diz assim: e depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe e deu-lhe do mel. E começaram, porém, não lhes deu a saber, eles nem se importaram em saber de onde veio aquele mel. Então, como ele era um nazireu, ele não podia chegar nem perto de morto. Vamos dizer, de morto. Não podia chegar perto, nem tocar. Então, esse leão, ele matou, né, no caminho indo tomar a sua esposa. E na volta, na curiosidade, ele volta e quando olha, vê que lá tem mel. Imagino que aquele mel estava muito lindo, né? Que chamou tanto a atenção dele que ele foi lá e pegou e comeu. E ele não podia comer, porque ali aquele mel estava num cadáver, que era impuro. Então vemos que ele começou aí a desobedecer em pequenas coisas. Antes disso, vamos ver que ele se agradou de uma filisteia, que é o casamento dele, né? O casamento de Sansão. Então ele já falou para seus pais
que ele se agradou de uma filisteia. Chegou a teus pais e falou: pai, mãe, me agradei de fulana ali, ela é bem linda, ela me agradou aos meus olhos. Eu quero ela para ser a minha esposa. E você já vê aí que isso já não era da linhagem dele, porque era filisteia, era povo inimigo de Sansão. E ele fez o que? Ele ainda se envolveu com os inimigos e ainda se casou com essa mulher. Os pais, no momento, não aceitaram. Mas, vamos dizer, insistiu tanto que acabou se casando com aquela mulher. Ele já começou aí a desviar do seu propósito. Ele já começou a desviar do seu chamado. Desobedeceu os pais, casou com uma mulher que não era da sua tribo, da sua linhagem ali, e depois, na volta, vendo que não estava acontecendo nada, ainda pega e come comida impura e ainda dá para seus pais. Olha que menino ousado. E você vê uma coisa aí, tudo ele fazia essas coisas, né? Mas nada estava acontecendo para ele. Estava tudo normal, ele ainda estava sendo usado por Deus, ele estava fazendo coisas erradas, desobedecendo a Deus, e ele viu, não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada, como Eva. Quando Eva comeu do fruto, não aconteceu nada com ela, né? Mas nós sabemos que toda escolha, toda desobediência à palavra de Deus, há um preço a ser pago, né? Há um preço que você não pode estar vendo agora. Estou fazendo, ninguém está vendo, vou chegar até fulano, ele não viu de onde veio mesmo, então vou dar, ele vai comer também. Então ele foi cada vez se aprofundando, porque um abismo, ele chama outro abismo. Ele foi fazendo isso. Deus chamou Sansão para ser consagrado a ele, a Deus, para ser separado do mundo, do pecado. Deus fez eu e você também para ser separado do pecado, para ser usado por Deus. Cada um de nós fomos escolhidos também desde o ventre da nossa mãe. E nós alguns ainda não sabem qual que é o propósito que você tem nessa vida, qual é o seu chamado que você tem. Mas quando você tirar realmente para se consagrar a Deus, Deus vai falar. Deus não falou com os pais de Sansão e falou exatamente qual era o chamado? E muitas das vezes você já sabe qual é o seu chamado, mas você está o quê? Estacionada, está quietinha, não quero fazer. Está fugindo, como já foi falado de Jonas, né? Que Jonas, o preço que ele pagou, né? Aos nossos olhos não foi nada, foi coisa simples, mas Jonas sabe que ele passou lá dentro daquele peixe. Mas ele falou o quê? Mas ele fez o quê? Lá embaixo, no fundo do poço, ainda clamou a um Deus misericordioso. E Deus, quando nós clamamos a Deus, verdadeiramente, não importa a situação que você está, Ele te ouve. Você vai colher o que você plantou? Infelizmente, sim, você vai colher. Mas se coloque de pé, que Deus ainda quer te usar. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus vai te usar. Aleluia. No capítulo 16 de Juízes, nós vamos ver mais o envolvimento de Sansão. Desde o 1 fala assim, que foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Sansão, nesse período, ele se casou com essa filisteia sem a ordem. Teve depois, né? Mas desobedeceu primeiro os pais e casou. Só que teve grandes acontecimentos que nós já sabemos que ele acabou se separando dessa mulher e depois o pai dessa mulher foi lá e deu para outro parceiro dele. Então, Sansão, ele já foi traído por essa primeira esposa desde o enigma lá que ele inventou e a mulher traiu. Olha como Deus já vem mostrando coisas para Sansão, né? Ele tinha escolhido algo
que não era certo, viu que escolheu, não deu certo e continuou no erro, e viu as consequências que foi, que a mulher traiu ele, e mesmo assim ele ainda não despertou. Ainda fala que ele depois foi para Gaza e lá ele se envolveu com a prostituta. Ele se envolve, escolheu a prostituição, escolheu mais um erro. Além tanto que ele tinha erro, não vimos que ele não se arrependeu. Ele continuou errando, porque para ele estava no caminho certo, estava cego espiritualmente. Muitas das vezes ele estava faltando o quê? A humildade, né? Ele estava faltando se consagrar, porque ele já tinha um chamado, mas ele tinha que exercer o chamado e também ele tinha o quê? Que ter o seu relacionamento com Deus, porque ele estava ali focado só nas coisas externas, só nos inimigos ele estava olhando, mas ele não estava esquecendo de quê? Da intimidade dele com Deus. Então, cada vez mais ele estava longe de Deus, ele estava cada vez mais se aprofundando nos pecados que estavam lá, lindo aos olhos dele. Ia para Sansão em coisas lindas e ele caía. Ele preferiu também cair, e na época também, como até hoje, a prostituição era imoral, era repugnante aos olhos de Deus. E ele escolheu essa prostituição para a vida dele. Se vendia, se envolveu com aquela mulher prostituta, e Deus não se agrada disso, porque o nosso templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem muitas das pessoas que estão assim como Sansão, se envolvendo no mundo de erros, acha que é um pecadinho e acaba você fazendo um pecadinho e um vai puxando o outro. Quando vai ver, você já está tão longe de Deus, tão fraco, que você pode às vezes estar aqui, mas o seu coração, só Deus sabe onde está. E muitas das vezes você também sabe onde está o seu coração. Mas que o nosso coração esteja, se estiver duro para a palavra do Senhor entrar, peça para que Deus entre, para que quebre esse coração e deixe ele quebrantado para ouvir a palavra de Deus. Porque Sansão, ele foi orientado. Ele era um povo israelita. Ele era orientado de como ele deveria prosseguir, mas ele não quis ouvir. Ele era o quê? Um ouvinte, mas não era um praticante. Ele se achava porque ele tinha força. Ai, a minha força, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Deus ainda é comigo, porque ele se achava muito, ele queria brilhar muito. Ele queria se aparecer e Deus desaparecendo na vida dele cada vez mais. Sansão, também ele foi levado pelas vozes do mundo. No 16, capítulo 16, do 16 ao 17, fala assim: e sucedeu que, importunando ela todos os dias, que era Dalila, né? Com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, irias de mim sair minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Então, quando ele se envolveu com Dalila, que diz que Dalila era uma mulher charmosa, bonita. Vai lá, Sansão, olha e se agrada dela também. Olha os olhos carnais de Sansão estavam bem abertos, né? Mas os espirituais estavam bem fechados, porque tinha tantos pratos feitos para Sansão e ele caindo em tudo. Quantos pratos têm sido feitos para a nossa vida?
Será que nossos olhos espirituais estão abertos para não cair? Ou será que nós estamos caindo, cada vez mais se envolvendo nesse mundo? Que o mundo aí, irmãos, ele oferece coisas boas. Oferece. Amém? Oferece coisas boas. Mas nós temos que decidir o que é bom e o que não é. O que é da vontade de Deus ou o que não é. Sansão, ele foi levado pelas vozes. É assim. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E ele foi caindo e esquecendo qual que era o propósito dele. Porque qual era o chamado dele? Ele estava escutando vozes ao contrário, em voz que queriam levar ele cada vez mais para o fundo do poço. E ele não estava ouvindo a voz de Deus. Porque se ele tivesse caído, de alguns do começo aqui, tivesse se arrependido, Deus é misericordioso e nos perdoa. Sansão deixou ser levado por Dalila. Ela queria saber o segredo de sua força. Ficou importunando durante dias até que ele cedeu. Dalila foi lá. Dalila começou a perguntar qual que é o segredo. Ele ali não contava. Mas chegou uma hora que ele não aguentou mais. E acabou falando o seu segredo. Falando que ele era o nazireu. Todo dia vai ter vozes para você. Desista. Não continue. Pare. Não vale a pena. Todo dia vai vir essas vozes. Mas seja forte, firme para continuar com a sua decisão. Continue com seus olhos focados para o seu chamado. Porque todo dia vai vir essa vozinha. Dalila até falou assim: você não tem amor por mim. Que falta de amor é essa que você não fala o seu segredo? Né? E foi como uma flecha. Aí Sansão foi lá e caiu como que fala? Nos choros de crocodilo da Dalila, né? No chavequinho da vida, né? E nós devemos aprender essa noite a não ser como Sansão, amém? Nessas partes. Seja forte como ele, mas não fraco espiritualmente como ele era. Amém? Glória a Deus. Os cristãos, às vezes não, sempre deve ser firme em resistir às vozes das trevas, às vozes da queda, às vozes do pecado. A voz de Deus deve prevalecer sempre, em qualquer medida das trevas, a voz do Senhor deve prevalecer. Quando vier essas vozes, peça a Deus o capacete da salvação, para não entrar nenhuma voz dessa. Repreenda, porque isso não é voz de Deus. A voz de Deus é coisa boa para você. A voz de Deus é algo para você impactar este mundo de forma diferente. Mas não esqueça que você tem que ser usado por Deus. Não se ache que você é o melhor, que você é a melhor. Não. Se você não tiver Deus, você não é nada. Nada, nada. Mas se você tiver Deus, você sim é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Sansão perde a visão e a sensibilidade. Os filisteus vêm sobre Sansão após ele ter contado o segredo para Dalila, né, que era cortar o cabelo que as forças iam, mas na verdade que era a presença de Deus, né? Sobre Sansão. E despertou ele do seu sono, né? Eu acredito que ela encantou tanto Sansão que ele acabou caindo no sono. E foi o momento daquela fraqueza, naquele momento que ele não estava vigilante, que foi lá e cortaram os cabelos de Sansão. Imediatamente ela chama os filisteus para capturar Sansão. O momento de nós estar sempre vigilantes. Sempre vigilantes. Não durma demais, porque tem um inimigo ao derredor que não dorme, querendo te dragar, querendo tirar
tudo que você tem, querendo roubar tudo que Deus te deu. Sempre tem um querendo te pegar para fazer como palhaço, como foi Sansão. Sansão, quando os filisteus pegaram Sansão, levaram Sansão preso, naquele momento ele pensava, acordou e pensava que ainda estava as forças dele, que ainda a presença de Deus estava sobre a vida dele. Mas quando ele despertou, percebeu que Deus tinha saído dele. Então foi nesse momento de fragilidade que ele começou a ser zombado pelos filisteus. Começaram a fazer muitas risadas, apontar, vamos dizer assim, cadê a força desse homem? Cadê aquela força, aquela coragem que ele tinha? Como eu falei, sem Deus não somos nada. Podemos ser altos, podemos ser fortes, musculosos fisicamente, mas se você não tiver Deus, nada disso adianta não. Porque a maior força que que nós devemos ter, é a força do Espírito Santo. Porque é essa que nos sustenta até aqui, que nos trouxe até aqui, em nome de Jesus. Ele estava sensível. Uma vida sensível a Deus é uma vida de perdição, fracasso e morte espiritual, quando nós não temos Deus. É uma vida de fracasso. Devemos obedecer à voz de Deus, nos separar do pecado, resistir ao mundo e nos consagrarmos ao Espírito Santo, vigiando e orando para fazermos o que agrada a Deus. Que nós possa ter esse entendimento de agradar somente a Deus, resistir. Não é fácil, mas quando nós estamos com Deus, vai ser fácil sim você dizer não. Como diz a música do Thales, que eu sempre falo, né? Todo dia o pecado vem, mas você tem que dizer, eu escolho Deus. Porque todo dia ele vai vir te chamar, vai vir bonitinho, vai vir com palavras bonitas, vai vir... Porque o inimigo, ele sabe os teus defeitos, ele sabe tuas qualidades. Ele sabe tuas fraquezas. E ele vai usar o quê? As suas fraquezas para te agarrar. E se você não estiver firme e forte em Deus, com seu momento com Deus, quando falamos firmes em Deus, não é só o momento que você está tendo como esse não, de vir à igreja. Mas é momento de você e Deus no particular. É de você se consagrar a Deus. Não esperar que o outro fale, se consagre, faça isso. Não, você mesmo tem que se analisar, verificar. Eu tenho que me consagrar com Deus. Eu tenho que conversar mais com Deus. E um deles é através da oração, do jejum. É assim que nós vamos aumentando a força do nosso espírito e a nossa carne vai ficando cada vez mais fraca. Porque o nosso maior inimigo, irmãos, é nós mesmos, sabia? É nós mesmos. É as nossas vontades, é o nosso eu, o nosso orgulho. É porque eu sou assim, é porque eu penso assim. Você tem que pensar e fazer conforme a palavra de Deus. Não é da sua... E Sansão, ele viu o quê? Ele viu que era só ele. Eu posso, eu tenho a força. Eu sou escolhido, então se Deus me escolheu, ele te escolheu, ele tem um propósito. Mas se você não vigiar, você pode cair, viu? Aleluia. Sansão foi o homem que brincou muito com o pecado. Ele podia ter voltado atrás, mas cada dia ele se aprofundava cada vez. Perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus. E os erros que mais dói são aqueles em que fomos mais alertados. Sabe aquele que todo dia vocês sabem o que é pecado e o que não é. O que está diante da palavra e o que não está. Mas mesmo assim você peca porque quer, mesmo sabendo que é pecado. Por quê? Está perdendo a audição espiritual.
Porque não adianta a gente perder a voz aqui falando do que está escrito na palavra. Não adianta você ler a Bíblia e você não praticar. Infelizmente, vai ser como um livro normal, que você leu e passou o seu tempo. Mas quando nós realmente praticamos essa palavra, essa verdade, nós temos coisas a ganhar, irmãos. E quando falamos em ganhar, é algo espiritual, porque a nossa maior riqueza não está aqui na terra, não. Isso aqui é só apenas uma passagem. Uns para ficar até 40, outros 50, 60, 80, 90. Mas tem um tempo que você vai ter um dia que você não vai ser nem mais lembrado. Mas se você viver a palavra de Deus, você vai saber, ter a certeza de onde você vai. Ter uma vida eterna. Para onde você vai ter a certeza. E lá sim, é para sempre. Aqui, então nós temos que buscar fazer o nosso tesouro lá, na vida eterna, no céu com nosso Senhor. Porque lá sim é o que você tem que buscar verdadeiramente. E quando você busca o reino de Deus, as demais coisas Deus acrescenta. Porque o nosso Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Às vezes nós falamos, eu quero assim. Mas Deus, não é assim não. É dessa forma. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Viva, obedeça a palavra do Senhor, que Ele sim sabe o que você precisa e Ele vai te dar no momento certo. Sansão, ele quis no momento dele. Eu quero me casar com aquela filisteia. Foi lá, casou, não casou? Mas a gente viu o que aconteceu, foi traído. Foi traído por ela, por o que ele tinha se agradado. Quantas coisas agradam os nossos olhos, né? Mas nem tudo é para nós. Amém? Glória a Deus. E muitas das vezes tem pessoas que têm amigos, têm pais que aconselham, que falam, não é assim, filho, não é assim, filha. Mas a sua vontade é tão grande que você acaba fazendo o que não é da vontade de Deus. Muitos já ouvi até falando, mas eu vou aguentar as consequências. Aí você vê futuramente. Não podemos falar, eu avisei, né? Que Deus é que pode falar isso. Mas você vê futuramente que a pessoa não aguentou. Porque o fardo é pesado. Se o nosso já é, imagina você pegar o fardo do outro. Mas Deus para uns e para outros não. Mas você é escolhido de Deus. Você é um nazireu, você é consagrado a Ele. Então espero o que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. E essa noite Ele está nos ensinando o caminho a que nós devemos percorrer. Os erros que nós não devemos cometer. Então, que nós estejamos atentos a ouvir a palavra de Deus e praticar, irmãos. Peça ao Espírito Santo para te dar essa força que você não tem, essa sabedoria que você não tem. Que às vezes você até pensa, eu sou sábio, eu sei de tudo, tal e tal, mas você não sabe de nada, quem sabe é Deus. Nós sempre temos tudo, todos os dias nós temos algo a aprender, porque Deus, Ele é maravilhoso e a palavra dele Ele se renova todos os dias. Imagine nós, é que devemos sim, todos os dias também estar sendo renovados mediante a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E quando Sansão ele foi lá, pegado pelos filisteus, glória a Deus, ele foi ali muito humilhado. Ele chegou no fundo do poço. O que os filisteus fizeram primeiro com Sansão? Furar os olhos. Pegou e furou os olhos. Aí nós vimos que muitas coisas ele viu, se agradou. E pelo olhar dele, ele fez muitos erros. Então, uma das coisas, segunda, né? Primeiro foi cortar os cabelos, foi a Dalila, e depois foi os olhos. Aí levaram ele lá pro templo onde eles adoravam o Deus deles, que é o Dagon. Naquele momento ele estava glorificando aquele Deus.
dando glória àquele Deus, porque tinham capturado Sansão. Estavam ali alegres, fazendo de Sansão, sabe, a pior coisa que existe. E o pecado é desse jeito, irmãos, quando pega a gente. Quando nos pega. Quando nós, o pecado, sabe, tomar da nossa vida. Ele só nos humilha, só nos coloca mais e mais para baixo. E as pessoas vão rir da nossa cara, né? Mas Sansão ali naquele momento, ele fez o quê? Ele clamou a Deus. Pode estar no pior fundo do poço que você estiver, irmãos. No pior fundo, no pior poço que existe, você tiver. Mas se você clamar a Deus, Ele é misericordioso e ainda há com você. Só que Sansão, ele naquele momento foi o momento que ele se arrependeu. Foi o momento que ele realmente viu, eu não sou nada mesmo sem meu Deus. Eu não sou nada sem meu Deus. Então ele clamou ao Senhor, Senhor, tende misericórdia de mim. Senhor, dá mais uma chance, meu Deus. E ali ele começou a orar. Então foi naquele momento que ele se arrependeu. Deus é misericordioso. Deus nos perdoa. Porque ele até fala que aquele que se arrepende, se humilhar, se arrepender de todo o coração, ele perdoa. Aí Sansão foi lá a Deus e o Espírito Santo se apossou de novo em Sansão. E foi no momento que ali ele matou mais filisteus do que ele já tinha matado em toda a sua vida. Olha só que com Deus você tem muito mais do que você pensa ou imagina. Ele imaginava que ele tinha matado muitos, mas foi naquele momento que ele realmente se humilhou, clamou a Deus, que Deus usou muito mais do que já tinha usado Sansão. Aleluia. E ali Sansão foi morto. Por quê? Morto junto com aqueles filhos, porque ele tinha que colher as consequências que ele tinha plantado. Você pode até se arrepender, mas infelizmente você vai colher aquilo. Mas quando nós temos uma vida em retidão, vamos plantar coisas boas. Vamos se arrepender de tudo aquilo que nós fizemos e vamos ter uma vida reta, em santidade. Vamos colher coisas boas, porque ali você já teve o entendimento. Eu me arrependi, não vou fazer mais. Meu Deus me perdoou e vai permanecer no caminho que é Jesus. E Ele vai sim, vai te usar novamente como tem usado. Vai te colocar no que você não deveria ter saído. Às vezes tem coisas na nossa vida que demora, as bênçãos demoram, mas muitas das vezes é por nossa culpa mesmo, porque nós escolhemos outro caminho. Saímos do caminho que era para estar. Saímos da direção que era de Jesus. Você às vezes estava no caminho e alguma coisa te chamou a atenção e você, desviou. Aí o inimigo tá lá, dizendo assim, vem por esse caminho que é bom, olha que lindo. Vai logo no que você gosta, sabe, no seu ponto fraco, e você vai e desvia. Mas quando você se arrepende, vai demorar um pouco mais a sua bênção chegar, porque ainda vai ter um processo. Porque Deus vai te moldar, vai te limpar, vai te purificar, mas Ele vai te colocar no mesmo processo que Ele te fez para aqui na terra, para o mesmo chamado que você teve. Não queramos passar por isso para poder voltar ao nosso chamado, ao nosso propósito. Evitamos passar por isso, que nós precisamos sim fazer conforme aquilo que Deus quer na nossa vida, com excelência, com a vontade dEle, com a orientação dEle, para que nós não venhamos pegar circunstâncias que vai nos doer, que vai ficar marcas, que vai ficar cicatrizes, mas que nós sim tenhamos uma vida de retidão com o nosso Senhor, para que Ele possa cada vez mais nos usar, nos capacitar, porque se você foi chamado,
que ouvir, né? Muito. Se você foi chamado, é Deus que te capacita. Você não é nada sem Deus, mas quando você tem Deus, você é capacitado, você é orientado. Que até nós estávamos comentando lá na Simone, né, que antes eu nem falava, eu era considerada quase muda, de tão tímida que eu era. E hoje eu vejo como Deus é bom na minha vida. Que hoje estar aqui falando da palavra de Deus é porque eu sei que eu dependo dele. Eu sei que é ele que me capacita. Porque se for a nossa vontade, nós não quer falar, nós não quer fazer as coisas boas, nós só quer fazer coisa ruim. Mas Deus é misericordioso conosco e nos usou, nos escolheu, está nos capacitando e pode ter certeza, irmãos, que a capacitação do Senhor, ela é linda. A vontade do Senhor para mim e para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Permaneçam na presença do Senhor. Não se iludam com esse mundo que é o pecado, porque ele vai te mostrar coisas que você quer ver, que seus olhos carnais querem ver. Mas esteja com seus olhos espirituais abertos e você vai ver, isso não é para mim. Às vezes ele vai mostrar uma maçã linda, como tem uns desenhos que falam que ela é linda por fora, mas quando vai ver é podre por dentro, que o pecado é isso. E ele entra de pouquinho, sabe? É uma manchinha. Aí essa manchinha você vai alimentando, ela vai crescendo. Quando você vai perceber, tomou de conta da sua vida. Aí você vai ver quando? Quando que você vai ver que esse pecado te tomou de conta? Quando você vê tudo dando errado. Quando você vê as tempestades acontecendo na sua vida. Que nós sejamos vigilantes. Que nós não sejamos como Sansão, dizendo, eu sou super-herói, comigo não vai acontecer. Eu sou escolhida, eu sou isso, eu sou aquilo, não vai acontecer comigo. Se nós não estivermos na presença de Deus, irmãos, infelizmente acontece. Que o inimigo, ele está aí, ó, dando voltas, querendo te pegar. Tiver alguma brechinha, feche, em nome de Jesus, para que o Senhor te use grandemente e para que o inimigo perceba que você fica invisível aos olhos do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A história de Sansão é um exemplo que serve de alerta quando o nosso envolvimento com o mundo. Essa noite você está sendo alertado sobre as coisas do mundo. Essa noite, mais uma vez, você está ouvindo. Você é consagrado a Deus. Repita comigo, falando para você mesmo. Eu sou consagrado a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Você é de Deus. Então, se humilhe na presença de Deus. Se encha da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Basta você agora alimentar, se encher desse Espírito de Deus. Que você se transborde dessa presença maravilhosa. Porque quanto mais Deus quer te encher. Amém? Em nome de Jesus, essa palavra que eu deixo para vocês e que vocês, essa noite, saiam com essas advertências da palavra de Deus, para que você não se envolva com o mundo. Que o Senhor possa abrir seus olhos e você possa ver o que é bom e o que não é. E que você possa ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé.